Então aqui, professor Pierre, vamos mexer com matemática. Nessa aula vamos conhecer aí o eixo cartesiano. O eixo cartesiano é um negócio muito chique. Legal, também chamado de retas ortogonais ou eixo ortogonal, pelo fato de poder fazer aqui um ângulo de 90 graus aqui entre os eixos x e y. Então o eixo x, ele recebe alguns nomes, né? O eixo x, na verdade, é este eixo aqui, né? Esse aqui é o nosso eixo x, ó. O eixo x também pode ser chamado de eixo das abscissas, do 0x. O eixo y, que é exatamente esse daqui, ele é chamado de eixo y, eixo das ordenadas ou 0y. Não confunda ordenadas com coordenadas. Você tem um ponto P qualquer, ele vai ter um XP e um YP. O nosso X está exatamente aqui e o nosso Y está exatamente aqui, relacionado ali ao eixo Y e ao eixo X. Então, como eu falei, né, isso aqui pode ser um eixo cartesiano ou eixo cartesiano ortogonal. A ideia de ortogonal é essa situação de ser 90 graus aqui, né? São retas ortogonais, ou seja, estão no espaço aí fazendo 90 graus. O eixo XY aqui, o eixo cartesiano ortogonal, ele tem algumas ideias. Se eu tenho lá um ponto P qualquer, então faz conta que esse ponto P está em qualquer lugar do universo aqui, nosso plano do eixo cartesiano ortogonal, então ele pode estar nesses 4 locais, as 4 posições, que a gente chama aqui de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Porque é o primeiro de um quarto, né? Porque eu tenho 4 partes, o segundo de um quarto, o terceiro de um quarto, o quarto de um quarto. Então seria aqui, né, meu primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Seguindo aqui um giro anti-horário. Se o ponto P estivesse no primeiro quadrante, o x e o y seriam positivos. Porque percebam que o ponto aqui estaria, por exemplo, pegando um x e um y nos pontos positivos aqui do eixo. No segundo quadrante, percebam que o x é negativo e o y é positivo. Percebam, se o ponto tivesse aqui, por exemplo, ó, o nosso y é positivo e nosso x ele é negativo. Quando eu olho para o terceiro quadrante, percebam que tanto o x quanto o y são negativos. Ó, o x remete a um negativo e o y também, ó. Quando a gente olha aqui para o quarto quadrante, ó, o x é positivo e o y é negativo. Percebam, ó, para o x vai num ponto positivo e para o y vai num ponto negativo. Então, para encontrar um ponto qualquer, é simplesmente você leva aqui com uma reta aqui, ó, perpendicular aqui ao eixo x, perpendicular ao eixo y. Isso em qualquer um dos quadrantes. É assim que identifica aqui os pontos. E quando nós estamos olhando para esse ponto aqui, ó, px e yp ali, perceba que nós temos aqui uma abscissa e uma ordenada do ponto P. Mas esse conjunto aqui, ó, xy, a gente chama isso aqui de coordenada. Percebam que a coordenada do ponto, sei lá, neste exemplo aqui, o ponto P. Se a gente observasse esse encontro aqui, ó, do eixo x com o eixo y, exatamente esse pontinho aqui, ó, no meio, isso aqui é exatamente a origem, né? Eu estou chamando aqui de um ponto O, é exatamente a nossa origem. E quando ele fala origem, quer dizer que esse ponto que é a origem é exatamente o meu x é igual a 0 e meu y é igual a 0. É a origem do eixo cartesiano ortogonal. Essa é a nossa primeira aula, que a gente vai fazer uma varredura sobre todo aí o mundo da geometria analítica. Esse universo que é a geometria analítica nada mais é que a geometria plana, mas se importando com o georreferenciamento que cada uma das figuras vai ter no universo. Nesse primeiro momento é o universo aqui bidimensional. Um detalhe aqui para fechar, ó, se o meu ponto P ele pertence ao eixo x, obrigatoriamente o meu YP ele é exatamente igual a 0. Assim como se o meu ponto P ele pertence ao eixo das ordenadas, então nós temos que o nosso XP ele é exatamente igual a 0. Gente, então é isso, tá? Um forte abraço para vocês, tudo de bom. Valeu!